Fala galera do meu canal Biopop Ciência, professor Alan Maurício na área de novo para dar continuidade ao nosso assunto de estrutura viral. Dentro desse assunto de estrutura viral, hoje nós iremos tratar do genoma viral, certo? Galera, mas o que seria o genoma viral? Você sabe, né, já foi falado em outra aula, que os vírus eles possuem ácidos nucleicos, tá? Ou material genético. E esse material genético, ele pode ser DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, ou o RNA, o ácido ribonucleico, certo? E existem partes desse material genético que codificam informações extremamente importantes para a produção, tá, de partículas virais, que são chamadas de genes. Tá? Então o genoma viral é isso, é todo o conteúdo genético, tá, do vírus, certo? Extremamente importante para a produção de proteínas, certo? Para que os vírus possam se reproduzir dentro da célula do hospedeiro, pois os vírus são seres acelulares, certo? Embora eles possuam material genético, eles não possuem célula. Então, todo esse material genético, ele só vai ser lido, né, e expressado dentro da célula do hospedeiro, a partir do momento que o vírus invade a célula do hospedeiro, certo? Galera, essa decodificação do material genético viral, ela começa a acontecer depois que o vírus já invadiu a célula. E a partir do momento que esse material genético ele é ativado por enzimas, tá? Enzimas que são proteínas funcionais que estão na célula do hospedeiro, certo? Essa ativação do material genético e decodificação do material genético, ela vai levar à produção de uma molécula extremamente importante para a nossa aula de hoje, certo? Guarda bem aí. Tá vendo aqui, ó? Enzimas de ativação que geram um RNA mensageiro, tá? Ali em vermelho, estou circulando para você ver. O RNA mensageiro, tá? Ele é uma fita de material genético que contém informações que irão levar à produção de proteínas, tá? Então, essa molécula de RNA mensageiro, essa fita molecular de RNA mensageiro, ela comanda, tá? Leva a mensagem para o início da síntese de proteínas. Guarde bem essa informação porque ela será muito importante para o decorrer dessa aula, tá bom? Galera, esse material genético dos vírus, ele não, quando comparado com outros, né, materiais genéticos dos seres vivos mais complexos, como bactérias, tá, como os seres humanos, eles são bem pequenos. Quando comparar um vírus, o genoma de um vírus com de uma bactéria, por exemplo, as bactérias possuem até 4.000 genes, tá, no seu genoma viral, enquanto os vírus, eles possuem no máximo 200 genes, tá? O vírus do HIV e do sarampo possui 10 genes, como você pode observar. Enquanto o vírus da varíola, que foi uma doença viral erradicada no início da década de 80, certo? Possuía até 200 genes, que era um vírus com um genoma viral um pouco mais complexo, maior, certo? Então, galera, essas informações que foram faladas aqui são muito importantes para o decorrer da aula, certo? Então vamos dar sequência que a gente não pode perder tempo, certo? Na aula de hoje, nós iremos estudar os vírus de RNA, certo? Porque os vírus também possuem DNA, só que serão tratados numa aula exclusiva, até para essa aula de hoje não ficar muito extensa e cansativa. Nós temos muita informação para essa aula, certo? Então a maioria dos vírus, eles são de RNA, certo? E esses vírus de RNA, eles possuem dois tipos de cadeias, tá? De sequências moleculares, certo? Os vírus de RNA de cadeia positiva, por exemplo, rubéola e dengue, tá? Esses dois vírus possuem uma sequência, né, molecular classificada como cadeia positiva, ou seja, RNA de cadeia positiva.
Mas o que seria um vírus de RNA de cadeia positiva? Pessoal, a molécula de RNA mensageiro, tá, que inicia a síntese proteica, como eu já falei, nos vírus de RNA de cadeia positiva, esse RNA mensageiro ele é semelhante ao RNA, tá, do genoma viral, certo? Eles são semelhantes. Então, quando o RNA mensageiro é semelhante ao genoma viral, esse vírus é classificado como um vírus de RNA de cadeia positiva, certo? Deu para entender? Espero que sim. Vamos dar sequência, tá? Não buga não, que a aula é meio complicada. Olha lá, existem vírus também, galera, de cadeia negativa, certo? Exemplo, vírus da gripe. Tá, professor, mas então o que é o vírus, o vírus de RNA de cadeia negativa? Pessoal, esse vírus, o RNA mensageiro que inicia a síntese proteica, ele não é igual ao RNA do genoma viral. Ele é complementar, tá? Ou seja, ele complementa essa fita molecular, certo? Então, quando isso acontece, esses vírus são classificados como vírus de RNA de cadeia negativa, certo? Pessoal, existem também os vírus que são classificados como retrovírus, tá? Retrovírus. Só que nós não iremos tratar dos retrovírus nessa aula, tá bom? Porque senão vai ficar muito complexo e a aula vai ficar muito extensa. Mas a gente sabe que os retrovírus, eles são vírus que possuem uma enzima específica capaz de mudar, tá, o dogma central da biologia, que é o DNA produzindo RNA, certo? A transcriptase reversa ela é capaz de fazer o processo inverso, que é o RNA produzir DNA. Exemplo, o vírus do HIV e da hepatite B são classificados dentro do grupo de retrovírus, tá? Olha lá o vírus lá, o estilo retrô, né? Pessoal, a gente não vai falar deles hoje, tá? Só para citar rapidamente. Então vamos lá, porque o próximo slide é o pulo do gato dessa aula. Não sai daí, senão você vai perder o melhor da aula.